Olá! Seja bem-vindo a essa aula especial em que nós vamos conversar sobre as 10 competências do sucesso empreendedor. Sim, nós vamos falar detalhadamente sobre as 10 características do comportamento empreendedor identificadas pela ONU e aquilo que faz realmente a diferença no sucesso de empreendedores. Fica comigo até o final, que eu vou dar várias dicas, inclusive vou te dar um presente durante esse nosso bate-papo aqui, que eu espero realmente contribua com esse grande e maravilhoso curso que você está participando aqui, ok? Para começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Marco Bosa, eu trabalho com palestras, treinamentos e coaching. Eu sou administrador de formação, tenho especialização na área de empreendedorismo e gestão de negócios. Há 17 anos sou parceiro do Sebrae em programas para o desenvolvimento da cultura empreendedora e também sou credenciado da ONU no programa Empretec, um programa desenvolvido pela ONU para justamente trabalhar o desenvolvimento dos comportamentos empreendedores. E hoje eu quero contribuir um pouco com você para que você consiga empreender com mais sucesso, né, nessa sua empreitada de início de um novo negócio, ok? Para iniciar então, eu queria falar com vocês, compartilhar algumas notícias, né, de algum tempo atrás já, mas que fazem todo sentido ainda no dia de hoje. Essa é uma notícia do início de 2016 e ela fala que o Brasil perdeu 1,5 milhões de empregos em 2015. Olha só, 1,5 milhões de pessoas desempregadas é 1,5 milhões de pessoas que já não têm renda, né? E que continuam precisando, de alguma forma, gerar sobrevivência, subsistência de suas famílias. O que é que essas pessoas vão fazer, já que os postos de trabalho foram fechados, elas não têm como se recolocar? Muito provavelmente, uma das soluções é empreender. Isso que aconteceu, olha só. Pesquisa mostra que a taxa de empreendedorismo no Brasil é a maior em 14 anos. Como assim? Isso significa que agora é um país, e várias vezes você já deve ter ouvido, né? Brasil é um país de empreendedores, né? Isso é uma coisa muito legal, ter mais pessoas empreendendo, tem várias características que são extremamente importantes. Porém, será que essas pessoas estavam realmente preparadas para empreender? E é isso que eu quero falar com vocês agora, porque existem duas formas básicas das pessoas empreenderem. Ou ela empreende por necessidade, ou ela empreende por oportunidade. Qual a diferença entre as duas formas de empreender? Empreender por necessidade significa que você busca atender às suas necessidades básicas. Você está empreendendo para atender a sua necessidade básica de trazer comida para casa, de pagar a sua conta de água, luz, telefone antes que corte, de poder fazer o supermercado e alimentar a sua família, né? E para isso você precisa gerar renda urgentemente, então você começa a empreender como uma solução para conseguir trazer esse dinheiro, essa renda para casa. O que normalmente a pessoa faz? Poxa, eu dou uma olhada na minha habilidade, aí eu sei fazer o quê? Eu sei fazer pão. Então eu faço pão e saio para a rua, né, para tentar vender. Normalmente a melhor tática de venda, né, a melhor argumento de venda, normalmente é: compra de mim, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é assim? E o que isso tem de errado? Nada, mas é uma forma mais complicada e mais arriscada de empreender. Vamos falar agora sobre empreender por oportunidade para você avaliar a diferença. Olha só, imagina que eu também quero empreender vendendo bolo, certo? Só que a questão é o seguinte: eu começo a vender bolo observando se na vizinhança tem alguém vendendo bolo. Poxa, aqui próximo não tem ninguém. Vou lá e converso com meus vizinhos, as pessoas que moram próximo aqui da minha casa, e percebo que as pessoas querem bolo. De repente um dia eu faço um bolo especial, levo para as pessoas degustarem, e eles falam: puxa, gostei muito, você tem mais para vender? Quanto é que custa? Poxa, já começo a perceber que existe mercado, né? Vou lá, negocio com o fornecedor produtos, a matéria-prima todo no preço mais barato, enfim, me preparei com recursos para ter dinheiro, mesmo enquanto eu preciso reinvestir no negócio, então eu tenho recursos sobrando para o início do negócio, e aí eu resolvo montar. Tem diferença? Tem. O risco é menor, eu estou mais preparado quando eu estou empreendendo por oportunidade do que por necessidade. Significa que empreender por necessidade é certeza de quebra? Não. O que eu digo é que aumenta o risco, aumenta a probabilidade do negócio não dar certo. Isso com certeza. Agora, vamos pensar no seguinte.
Aquele cara que empreende por necessidade, quando ele vende o primeiro bolo dele, o dinheiro ele usa para reinvestir no negócio, ou será que ele vai pagar aquela conta de água, luz, telefone, ou comprar alguma coisa no supermercado que está faltando na casa dele? Então ele não reinveste no negócio. Ao passo que o empreendedor por oportunidade, ele tem recursos sobrando para esse momento. Percebe como a diferença aumenta o risco para a necessidade e diminui para a oportunidade? Aí eu queria convidar vocês para olhar alguns dados do GEM. O GEM é o Global Entrepreneurship Monitor, é uma entidade que mensura as taxas de empreendedorismo em vários países do mundo. E aqui no Brasil, em 2013, ela percebeu que existiam 71% dos negócios empreendendo por oportunidade contra 29% por necessidade. Em 2014, manteve-se esse quadro. Porém, em 2015, como você pode observar nesse quadro aí, aumentou o número de empreendedores por necessidade e diminuiu o número de empreendedores por oportunidade. A taxa de 71 caiu para 56 por oportunidade. E a taxa de 44, subiu de 29 para 44 por necessidade. Ou seja, 15% a mais subindo na necessidade, 15% diminuindo, estamos falando de 30% de diferença aí nessas taxas agora. E aí, observando uma matéria que saiu logo em seguida, com a crise, os pedidos de falência crescem 31% no semestre, segundo o SCPC. E o principal, as pequenas empresas representaram 88% desse total dos pedidos de falência. Sabe o que isso significa? Que muito provavelmente são os 30% que estavam empreendendo por necessidade, que por conta de um momento diferenciado foram empreender de qualquer forma, sem uma preparação e quebraram. E eu tenho certeza que você não quer iniciar um novo negócio como você está se planejando agora, somando nesse quadro aí. Por isso que eu quero conversar com vocês aí. Mas será que essas pessoas todas que empreenderam, que tiveram essas questões todas, será que o fator que realmente faz com que elas tenham resultado ou não tenham resultado, será que o fator não é a sorte? Eu quero convidar vocês para pensar a respeito disso, analisando o modelo que acontece nos esportes. Oscar Schmidt, um grande campeão do basquete brasileiro, um dos maiores vencedores, reconhecidamente, ele tinha um apelido, além de ser reconhecidamente um dos melhores atletas desse esporte de todo o Brasil e também entre os maiores do mundo, ele tinha um apelido de Mão Santa. Só que eu queria comentar com vocês uma entrevista especial. Oscar Schmidt foi entrevistado e alguém falou para ele: "Ô Mão Santa", e naquele momento ele, após o jogo, já emocionado, um jogo bastante difícil, ele falou: "Cara, mão santa nada, é mão treinada". E aí, por conta daquela resposta que ele deu, fizeram uma matéria com ele mostrando que realmente, por que ele era tão bom nos arremessos, por que ele fazia diferença nos jogos. Eu fazia 1000 arremessos por dia, Rafa. A vida toda, não é um dia, aqui, mês que vem, não, todo dia. Você sabe o que é fazer 20 arremessos de 3 sem errar? 20 arremessos de 3, eu não sei o que Eu estava treinado, eu tinha feito 500 arremessos. Mas muitas vezes não ia, cara. 18, toim, 1, 2, 19, toim, 1, 2. É um terror aquilo. Mas eu só ia embora quando eu fiz. Nunca fui embora sem fazer as 20. Mas um dia lá eu fiquei 1h30 a fazer. Arrebentado, eu cheguei em casa, a crise, falei, se é hora de chegar, eu falei, eu não consegui fazer os 20 arremessos, eu fiquei até o fim. Então esse negócio de mão santa. Quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa. Mais a mão era santa. Não existe mão santa, cara. Existe treinamento. Sem treinamento, ninguém seria o que foi. Ninguém. Os grandes jogadores têm coragem. Os pequenos jogadores têm preguiça. É verdade. Porque antes, durante os treinos, enquanto todo mundo estava treinando normalmente, acabava o treino, ele continuava e fazia 100, 200, 500 arremessos a mais de várias posições na quadra, de 3 pontos, etc. Tudo para treinar, para ficar melhor, a cada dia melhor, a cada dia melhor. Mão santa nada.
é mão treinada. Você entende a diferença? Significa que todos os atletas tiveram a mesma oportunidade que ele, mas ele fez algo mais. Treinou aquilo que ele já era bom para se tornar especialista. Segura essa informação que nós vamos falar depois sobre isso. Agora, e eu enquanto empreendedor, também preciso treinar? Sim. Tem muita coisa que você precisa treinar enquanto empreendedor para ser especialista. E uma dessas coisas tem a ver com a construção de um modelo mental empreendedor que nem sempre você foi educado, né, pela escola, pela vida, experiências de outras pessoas com quem você conviveu. E é sobre isso que eu quero começar a falar, né, sobre essa estrutura do seu modelo mental em relação aos negócios. E uma dessas coisas que eu quero falar, né, e que foi fruto da pesquisa da ONU, eles perceberam que os empreendedores, as pessoas que têm sucesso, a primeira coisa é que eles têm um locus de controle interno. E eu vou explicar para vocês o que significa locus de controle, né? Foi estudado por esse especialista Julian Hotter, né? Julian Hotter é um grande pesquisador falecido agora em 2014, alguns anos atrás. E ele fez uma pesquisa que ele falava que as pessoas têm locus de controle interno ou externo, ou seja, é a forma como essas pessoas colocam a responsabilidade sobre os seus resultados. Pessoas com locus de controle externo são pessoas que atribuem a terceiros, a outras pessoas, as causas dos seus resultados, as causas dos seus sucessos ou fracassos. Exemplo. Imagine os alunos que fizeram uma prova na faculdade, na escola. E no final, eles foram avaliados os resultados e alguém tirou uma nota muito ruim. E aí perguntando para essa pessoa, e ela tem um locus de controle externo, ela disse: eu tirei uma nota muito ruim. Sabe por quê? Porque o professor foi carrasco, porque ele deu uma prova muito difícil, né? Porque a faculdade não preparou a gente. Ah, porque a matéria não foi dada. Ah, porque sempre uma desculpa de um terceiro, um culpado, alguém para justificar o resultado negativo que ele teve. Alguém que tenha tirado uma nota muito boa, que tem o locus de controle externo, também poderia dizer que, poxa vida, o professor foi muito bonzinho, a prova estava muito fácil, ele deu uma prova muito fácil. O que significa isso? Ter locus de controle externo significa que, como eu terceirizo para outras pessoas, para fora, a possibilidade de ter sucesso, né? Como eu terceirizo, sempre tem um culpado, alguém para justificar todo o meu resultado, seja ele positivo ou negativo. Eu só vou ter resultado positivo, né, na minha vida quando mudar essa questão de fora. Olha que coisa interessante. Por que você foi mal na prova? Ah, porque o professor foi carrasco. Isso significa quando é que eu vou ser bom quando é que eu vou me dar bem na prova? Quando o professor foi bonzinho. Quem é que tem que mudar então? O professor, não sou eu. Olha que coisa louca. Tem gente que vive a vida assim, justificando, terceirizando, e ele nunca é responsável por nada. Logo, ele nunca precisa mudar nada. Eles identificaram também pessoas que têm locus de controle interno. E pessoas que têm um locus de controle interno, eles assumem a sua responsabilidade pessoal pelos resultados obtidos, né? Eles não terceirizam. E eles aprendem com isso, seja o resultado de sucesso ou de fracasso. Exemplo na mesma prova. Você foi mal na prova? Fui mal. Por quê? Porque final de semana, ao invés de eu estudar, eu fui pra balada, saí com os amigos, enrolei pra caramba, não sentei a bunda na cadeira, não estudei, me dei mal. Ou, você foi bem na prova? Fui, cara. Ao invés de eu sair o final de semana, fiquei o final de semana inteiro estudando, eu tava preparadíssimo, fui super bem na prova. Quem é que fez a diferença pro resultado dele? Ele mesmo. Por quê? Porque ele sabe como ele se preparou, o que ele fez. O que é importante nisso? O importante é que na próxima prova, se ele quiser ir bem, e ele tem lá atrás o resultado dele, que ele foi mal porque ele não estudou, porque ele saiu pra balada, ele sabe o que ele precisa fazer, o que ele precisa mudar. E se ele foi bem, e ele sabe o que ele fez para ir bem, ele sabe a ação que ele tem que repetir para aquilo dar certo.
Será que isso interfere no seu resultado enquanto empreendedor, no seu negócio? Saber que ações você está praticando e o que você está fazendo que está te aproximando ou te afastando do seu sucesso, dos seus resultados? Então, com base nisso, a primeira coisa que você precisa observar é o locus de controle que você tem. Logo, a pergunta que você tem que fazer diante de qualquer problema que você tiver, quando estiver trabalhando o seu negócio, quando estiver iniciando esse seu novo negócio, toda a fase que for, a pergunta é, diante dessa situação que eu estou vivendo, o que é que eu posso fazer? O que cabe a mim fazer para ter um resultado diferente, para ter um resultado melhor, para ter um resultado mais poderoso? Primeira coisa, então, locus de controle interno, responsabilidade pessoal. Agora, vamos falar do empreendedorismo segundo a ONU. A ONU, quando ela foi formada, uma das grandes responsabilidades da ONU é trabalhar o desenvolvimento socioeconômico dos países onde ela atuava, não era isso? E aí, diante disso, a ONU precisava entender melhor os empreendedores e ela percebeu, porque ela percebeu que o empreendedorismo seria extremamente importante para o desenvolvimento socioeconômico das regiões, Até porque o empreendedor é aquele cara que gera novidades, gera emprego, gera renda, paga impostos, é uma pessoa que contribui com o desenvolvimento socioeconômico dos lugares onde ele vive, traz inovação, etc. Enfim, como é que eu formo mais e melhores empreendedores? Eles foram a campo pesquisar e compreender. E a primeira coisa que eles perceberam é que os empreendedores precisavam de recursos financeiros. Então eles fizeram uma primeira estratégia. Eu vou trabalhar o desenvolvimento, vou trabalhar a oportunidade desses empresários terem recursos financeiros, e através de bancos de desenvolvimento, crédito facilitado, etc., com juros baixos, para que eles possam começar a empreender mais e melhor. Passou algum tempo, eles foram avaliar os resultados desse trabalho deles e o que eles perceberam é que o dinheiro não fez a diferença não. Na verdade, teve gente que pegou o dinheiro e comprou um negócio que não tinha nada a ver com a região onde ele estava. Imagina que no Brasil o cara resolveu implementar, por exemplo, um restaurante de comida chinesa, mas para vender espetinhos de inseto. Agora eu vou vender espetinho de escorpião, de gafanhoto, essas coisas que é muito comum na cultura lá chinesa, por exemplo. Mas aqui no Brasil é? E o cara botou todo o dinheiro dele lá e falou, caraca, como assim? Será que esse cara não pesquisou o mercado para ver se tinha cliente? O outro, de repente, pegou um produto legal, normal, foi vender pão, foi vender água mineral, sei lá, algum produto. Vamos falar do pão que eu falei lá atrás, E aí, só que o que ele fez? Ele não estudou, ele não tinha informação, não sabia como é que era a formação de preço, de custo, e aí ele percebeu, o pão dele, que estava com um custo total de R$3 por unidade, ele estava vendendo a R$2,50. A R$2. E aí o que acontecia, cada vez que ele vendia, ele perdia dinheiro. Então, esse negócio também não estava dando certo por falta de capacitação desse cara. Fora as pessoas que pegaram dinheiro e ao invés de investir no negócio, eles investiam num carro novo, na reforma da casa, etc. Falou, cara, não é por aí. Precisamos fazer alguma coisa a mais. Não é só acesso a dinheiro que essas pessoas precisam. Eles precisam de capacitação técnica. Precisam aprender a formar preço, precisam aprender a gerir seus estoques, precisam aprender todas as questões técnicas da administração do negócio dia a dia, estudo do mercado fornecedor, do cliente, etc. Então vamos dar capacitação técnica para essas pessoas e se depois ele precisar do dinheiro, estando capacitado, a gente pode fornecer. Passa mais um tempo e ainda não tem resultados positivos. O que aconteceu é que eles começaram a notar que às vezes tinham duas empresas vizinhas, duas drogarias, por exemplo, duas panificadoras, 2 supermercados, 2 lojas de roupa, uma do lado da outra, que teoricamente receberam as mesmas capacitações, teoricamente receberam as mesmas condições de crédito, estão teoricamente na mesma região, estão atendendo teoricamente a mesma população, ou seja, teriam todas as mesmas condições para ter sucesso, mas uma estava bombando, indo super bem, tendo todo o sucesso do mundo, e a outra do lado quase quebrando. Mas caramba, por que esse tipo de coisa acontece? Por que um vai tão bem e o outro não vai tão bem, tendo as mesmas condições aparentemente? O que tem de diferença dessa loja, dessa empresa, para essa outra no mesmo segmento? Só tem uma coisa de diferente entre as duas. A pessoa lá dentro que está gerindo esse negócio.
E aí quando eles caíram essa ficha, eles falaram, o que então esse cara daqui está fazendo que esse cara aqui não está fazendo? E eles foram a campo acompanhar os empreendedores que têm sucesso, e ao acompanhar tudo isso, ao trabalhar com esses empreendedores de sucesso, eles começaram a perceber que, independente, eram pessoas de países diferentes, né, teoricamente com culturas diferentes, características pessoais diferentes. Então tinham homens e mulheres de sucesso, com pouca ou muita escolaridade, com pouco ou muito acesso a crédito, com religiões diferentes, culturas diferentes, e todas as informações diferentes, mais velho ou mais novo, enfim. Por que essas pessoas tinham um resultado tão semelhante? Ao acompanhar todos eles, eles perceberam que eles tinham comportamentos muito semelhantes. Os traços comportamentais do dia a dia, a forma como eles trabalhavam nos negócios deles, faziam toda a diferença. Então, o que foi que eles fizeram? Aprofundaram essa pesquisa e perceberam duas coisas. Primeiro, esses traços comportamentais, essa forma de agir dessas pessoas era extremamente importante. Primeira coisa, era realmente aquela forma de se comportar que levava essas pessoas ao sucesso. E a segunda coisa é que eram comportamentos que poderiam ser desenvolvidos, poderiam ser trabalhados o desenvolvimento dessas pessoas em outras pessoas. Então eles formataram uma metodologia que veio a ser o programa Empretec, justamente para desenvolver essas características do comportamento empreendedor nas pessoas, né? Então esse é o programa, esses comportamentos que eu vou apresentar para vocês agora, são os comportamentos que fazem a diferença na vida dos empreendedores. Mas antes de eu apresentar cada um deles para vocês, eu quero perguntar para vocês o seguinte: o que são comportamentos? Já parou para pensar nisso? O que é um comportamento? Se você parar para pensar, comportamento ele nasce através de uma ação que, de tanto eu repetir essa ação, ele fica internalizado em mim. Então sempre que eu estou naquela situação, a tendência é eu agir de uma forma muito semelhante sempre. Isso se torna em mim um comportamento. Vou dar um exemplo para você, né? Imagina quando você está tomando o seu banho. Você já se deu conta que as ações que você faz quando vai tomar o seu banho, elas tendem a ser muito semelhantes? Quando você entra no chuveiro, você tem a mania de colocar a mão no chuveiro antes de entrar totalmente no chuveiro? Ou o pé? Você tem essa mania? Eu tenho, né? Eu coloco o pé primeiro e antes de entrar totalmente no chuveiro. Agora fala pra mim, né? De onde é que veio isso? Quando você vai tomar o seu banho, se é que você faz isso, como é que você faz? Você chega lá na frente do chuveiro e fala, bom, eu vou abrir o chuveiro e a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar o meu pé direito. É isso que você faz? Provavelmente você está pensando nas coisas que você vai fazer depois, que você vai sair, que você vai para o trabalho, para onde é que você vai, ou que você está chegando, você vai descansar, tudo. Você abre o chuveiro, coloca o pé e você nem se deu conta. Né? Isso já está automatizado, internalizado em você. E se tornou um comportamento, se tornou uma forma de agir constante em você. Agora, será que tem como mudar esse comportamento? Por exemplo, eu coloco meu pé direito, eu quero começar a colocar agora minha mão direita. Será que tem como mudar um comportamento? Tem, desde que eu faça o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que pensar agora, né? Como a ação anteriormente, que já está internalizada, eu nem penso, eu já estou agindo sem mesmo sentir, né? Sem mesmo perceber que eu estou agindo daquela forma. Agora eu tenho que parar e pensar, né? Bom, eu não quero mais o meu pé direito, eu quero agora a minha mão direita, né? E para fazer isso, quando eu abrir o chuveiro, muito provavelmente, como ele é natural, eu vou abrir o chuveiro, vou colocar o pé, aí eu vou ter que parar e pensar, não, não é o pé, volta o pé aqui, vou botar a minha mão. E assim por diante. Na segunda vez que eu for tomar banho, provavelmente é a mesma coisa. E eu vou repetindo pensadamente aquela nova forma de agir até aquilo se tornar um novo hábito, um novo comportamento. Se você é um pouco mais velho, você se lembra como era para você dirigir há anos atrás, quando não era obrigatória a utilização do cinto de segurança, e depois que se tornou obrigatória a utilização do cinto de segurança, você começou com o tempo a tornar isso um novo hábito de tanto repetir aquela ação. E é isso que vai acontecer com você.
Agora, se você tem esses hábitos no dia a dia, né, nesse exemplo do banho, será que ao longo dos anos você não construiu alguns hábitos também em relação aos teus negócios? Sobre a forma como você inicia o seu dia do seu negócio, se você é planejado, se você não é, se você estabelece metas ou não, se você é comprometido ou não, se você é persistente ou você tem o costume de desistir sempre das coisas, se você é uma pessoa que arrisca, né, quando tem uma situação de risco, se você arrisca ou se você não é avesso ao risco, se você tem confiança ou não naquilo que você faz, se você trabalha com mais ou menos qualidade. Será que isso tudo você não adquiriu hábitos nesse sentido? E será que esses hábitos não estão interferindo nos teus resultados? Então eu quero apresentar para vocês agora as 10 características do comportamento empreendedor segundo a ONU. A ONU, quando estudou, ela estudou essas características: estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, busca de informações, comprometimento, busca de oportunidade e iniciativa, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Vou falar de cada uma delas rapidamente e a importância que elas têm nos resultados empresariais. O primeiro deles é o do estabelecimento de metas. Estabelecer metas é a capacidade que o empreendedor tem de definir antes o resultado que ele quer. Definindo antes, ele sabe para onde é que ele está caminhando, aonde é que ele deseja chegar. Então, o estabelecimento de metas é antes dele iniciar sua atividade, ele definir o resultado. Você tem costume de fazer isso? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho um cliente chamado Náurio. O Náurio é de Bonito, né? Aqui no interior do Mato Grosso do Sul. E o Náurio, ele tem uma operadora de turismo. O que é que ele fez? Ele definiu em 2012 que ele queria alcançar um faturamento anual da empresa dele de R$1 milhão. Antes de iniciar o ano, ele já definiu qual era o resultado que ele queria naqueles próximos 12 meses. E aí ele tinha um rumo já que ele queria trabalhar. Esse é o caminho do empreendedor. É antes definir o resultado que ele quer, porque daí ele vai buscar isso ao longo do período. Para isso acontecer, o empreendedor tem a segunda característica: planejamento e monitoramento sistemático. E o que é planejar? É a capacidade do empreendedor de, já tendo definido o que ele quer de resultado para ele, normalmente uma atividade de grande porte, uma tarefa grande, é a habilidade que ele tem de pegar aquilo lá e subdividir em várias pequenas tarefas, cada uma com seus prazos definidos, para que ele ao longo do tempo vá executando e possa atingir aquela meta. Essa é a capacidade de planejamento. Só que só o planejamento, né, ele não é suficiente, porque ao longo do tempo eu tenho que ter um monitoramento, o acompanhamento daquilo, né? Eu continuar monitorando passo a passo se aquelas ações estão acontecendo, para que ao chegar lá no final eu tenha um resultado positivo, eu realmente consiga fazer esse meu resultado acontecer. Outra questão bastante importante para ajudar nesse planejamento é a busca de informações. O que é a busca de informações? É a capacidade que o empreendedor tem de sair e entender, compreender o negócio dele, o mercado que ele está inserido. Então é sair mesmo e ir buscar informações sobre concorrentes, sobre os fornecedores, sobre os clientes, entender o que ele quer, o que ele não quer, qual é a necessidade que esse cliente tem, qual é a dor que ele está sentindo agora, né? Como é que eu faço ele para ter melhores resultados. Eu entender meus fornecedores, que produtos eles têm para me atender, quanto tempo demora para chegar, quanto vai custar isso tudo para mim, entender os meus concorrentes, o que eles oferecem de diferencial, o que eles não oferecem que pode ser vantagem, que eu posso oferecer e ter vantagens competitivas, entender sobre tudo isso, entender sobre tecnologia, é buscar informação a todo momento para estar preparado para fazer melhor o seu planejamento, para estar preparado para organizar melhor aquilo que vem pela frente no negócio dele. Depois disso, essas 3 características que eu falei até agora são as 3 características do conjunto de planejamento. Depois tem
5 características dessas que eu apresentei que são do conjunto de realização, aquelas que ele utiliza na hora de entrar em prática. Porque depois que eu defini onde eu quero chegar e que eu planejei as ações, é a hora de entrar em prática, meter a mão na massa. E aí é a hora que vai aparecer os primeiros obstáculos e eu preciso ser persistente. O empreendedor, ele é um cara persistente. É aquele que ele definiu um objetivo, ele pode mudar a estratégia, a forma, né, um modo de chegar lá, mas ele não abre mão da meta dele. Então a primeira característica de realização é a característica da persistência. E ela é prima irmã de uma outra chamada comprometimento. Se ele assumir um compromisso com alguém, esse compromisso é extremamente importante para ele também, né? Então ele se comprometeu com outras pessoas, ele vai se comprometer com ele também. Então, se ele deu a palavra dele, aconteça o que acontecer. Se ele precisar fazer sacrifícios, se ele precisar ficar além do tempo, ele vai se esforçar em manter aquele cliente satisfeito, ele vai se esforçar para fazer com que aquilo que ele combinou aconteça de qualquer forma, porque ele se comprometeu e a palavra dele vale mais do que qualquer outra coisa. Ele também, o empreendedor é uma pessoa que está sempre antenada às oportunidades. Ele busca oportunidades e tem iniciativa. É aquela pessoa que fica observando no mercado quais são as tendências, as necessidades dos clientes que não estão sendo atendidas, e ele percebe que de repente quando ele tem uma solução para oferecer aquilo, né, para atender aquela necessidade, ele tem uma grande oportunidade na mão. Só que é busca de oportunidade e iniciativa. Já que ele percebeu a oportunidade, ele vai lá e dá os primeiros passos para fazer aquilo acontecer. Ele vai buscar soluções para aquilo. E não necessariamente a iniciativa significa eu percebi, eu vou abrir esse novo negócio amanhã. Mas eu vou me preparar, eu vou voltar lá no planejamento, vou revisar, vou estudar, vou buscar informações e fazer os primeiros passos para aquele negócio realmente acontecer. Depois, é um cara que corre riscos calculados. Empreendedor é um cara que ama correr risco calculado. O risco pelo risco não é para o empreendedor. Tem muita gente que fala que empreendedor é um cara que adora risco. Mentira. O empreendedor gosta de risco calculado. Quem gosta de risco pelo risco tá num manicômio, tá em qualquer outra coisa, assim, é louco. Né? Não é a situação do empreendedor. O empreendedor, ele gosta de risco calculado, e o risco calculado é aquele que ele já observou, ele já se precaveu, né? Ele estudou o mercado, ele sabe que ele tem chances de ter sucesso, ele, né, dá um frio na barriga que não é certeza do sucesso, então tem um risco de não dar certo, mas ele sabe que se ele se esforçar, né, e trabalhar bem tudo, com o tempo ele sabe que ele pode ter sucesso naquele sentido. Então ele gosta de correr riscos, sim, mas riscos calculados. É uma pessoa que está sempre buscando qualidade e eficiência. Ele sempre está olhando para o produto dele e vendo o que ele pode fazer para que o produto seja melhor, para que a entrega seja mais rápida, para que o processo seja mais barato, né? Então ele está constantemente revisando seus procedimentos, criando novos procedimentos, estratégias, né? Para que o cliente receba o melhor e que a empresa dele seja cada vez mais eficiente também, fazendo com que sobre mais dinheiro, diminua desperdícios, etc. E essas 5 características são as características do conjunto de realização. E agora eu vou falar das 2 últimas, que são as características do conjunto de poder, que são aquelas que fazem com que o empreendedor consiga desenvolver redes de contato, convencer pessoas, né, e estar cada vez mais preparado para novos desafios. A primeira delas é da persuasão e rede de contatos. Então é a habilidade que o empreendedor tem de construir sua rede de contatos, construir cada vez mais rede de pessoas que vão contribuir com o resultado dele, né? Ele está sempre construindo novas e novas pessoas, trazendo para a convivência dele, e ele, além de trabalhar para manter esses contatos, ele também, quando ele necessita, ele utiliza estratégias para convencer essas pessoas a contribuir com os resultados deles. Então ele utiliza a persuasão, e eu não estou falando de manipular as pessoas, eu estou falando de convencer de uma forma ganha-ganha, onde eu ganho e você ganha também. Convencer essas pessoas para contribuírem com os resultados dele. E com tudo isso, cada vez que ele
estabelece uma meta desafiante para ele, ele se planeja para aquilo e monitora os resultados, ele busca as informações, ele está comprometido, ele persiste diante dos obstáculos, ele avalia os riscos, ele trabalha para estar com os produtos dele cada vez com maior qualidade e a empresa dele cada vez mais eficiente, ele está observando sempre novas oportunidades e tendo iniciativa, ele está construindo rede de contatos, está convencendo as pessoas a contribuir com ele. Com tudo isso, cada vez que ele alcança mais e melhores resultados, ele celebra para se sentir mais autoconfiante. E aí, a autoconfiança, né, que é o confiar em si mesmo, que vem baseado de toda essa estrutura, de toda essa capacidade que ele tem, que vem baseado em todo o conteúdo que ele já construiu, que vem baseado, né, a autoconfiança, que vem baseado nos estudos que ele fez, nas experiências que ele vivenciou, nos erros que ele teve no meio do caminho, nas horas que ele teve que recomeçar, nos resultados positivos que ele construiu. Tudo isso vai dando cada vez maior autoconfiança. E quanto maior a autoconfiança, mais independente ele se sente. Ele se sente independente para fazer com que os resultados dele aconteçam, independente de esperar de terceiros. Ele está preparado para fazer o resultado dele acontecer. E isso é a última característica de independência e autoconfiança. Essas são as 10 características que a ONU entendeu quando fez toda uma pesquisa como sendo as 10 principais características que transformam, que realmente fazem com que os resultados dessas pessoas realmente aconteçam. Aristóteles tem uma frase que demonstra isso e reforça tudo isso, né? Aristóteles disse: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, é um hábito, não é um incidente. Sabe o que significa? Nós somos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós somos frutos dos nossos comportamentos. Então você, empreendedor, e os teus resultados são frutos dos seus comportamentos frente aos seus negócios, né? Daquilo que você vai fazer cotidianamente nos seus negócios. A excelência não vai vir por acaso, não vai vir por um incidente ou um acidente, não vai cair no seu colo diferente. A excelência no seu empreendimento vai vir por hábito que você vai construir a partir de agora, com todo esse treinamento e todas as habilidades que foram apresentadas para vocês, técnicas e comportamentais para você fazer a diferença nesse seu empreendimento. Então, a partir de agora, desenvolva-se, atualize-se, continue trabalhando, estudando, trabalhando os seus comportamentos, revendo os seus comportamentos. Nesse treinamento online, volta, estuda de novo, reveja, trabalhe para que os seus comportamentos estejam voltados sempre para a excelência e os resultados vão vir com toda certeza. E para contribuir com você, como eu disse no final, eu ia deixar um presente. Para dar o primeiro passo nesse sentido, eu quero oferecer para vocês um e-book que eu escrevi, sobre metas, para que você saiba exatamente os 5 passos necessários para que você saiba desenvolver uma meta com foco em resultados. Como é que eu faço para estabelecer metas focadas em resultados? São 5 passos e eu quero entregar para você um e-book que faz diferença para você. Só manda um e-mail para mim, para contato@marcobosa.com.br. Eu vou mandar no seu e-mail, esse e-book e espero que ele realmente faça diferença nos teus resultados, ok? E para encerrar, não tenho mais nada a dizer a não ser mãos à obra. Arregaça as mangas, meu caro. Arregaça as mangas, minha cara, e vai fazer a diferença, Vai trabalhar primeiro aqui, no estabelecimento das suas metas, no planejamento, na busca das informações, na organização de tudo isso, na preparação e depois fazendo o negócio acontecer da forma como você sonhou e que você merece. E os resultados vão vir, Não desista no meio do caminho. Faz acontecer. Muda a estratégia, utiliza essas características de sucesso e realmente os resultados vão acontecer. E para encerrar, eu quero deixar essa frase, de Goethe, que fala o seguinte: se você pensa que pode ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e mágica. Ouse fazer e o poder lhe será dado. E é isso que eu desejo para você. Ouse fazer, comece, faça acontecer e o poder lhe será dado. Quero agradecer por isso, espero realmente ter contribuído com vocês,
com esse meu treinamento. Fico à disposição, se eu puder contribuir ainda mais, tem aí os meus contatos, meu site, meu e-mail, minhas redes sociais. Espero contribuir com você não só hoje, mas sempre. Parabéns pela iniciativa de iniciar esse curso, parabéns pela iniciativa de empreender e que você realmente, através do empreendedorismo, transforme a sua vida, transforme a vida da sua família, transforme a região onde você está e que realmente, através do empreendedorismo, você possa promover o desenvolvimento que esse nosso país merece. Sucesso para você e até uma próxima!